O Acordo de Paris, que foi aprovado por 195 países, entre eles o Brasil, tem como principal meta a redução das emissões dos gases de efeito estufa. Isso implica em mudar a forma como a energia é gerada e como a consumimos. Um dos setores que melhor sintetiza essas mudanças é o de transportes, e não é à toa que vários especialistas vêm se reunindo para falar sobre mobilidade elétrica. Quer conhecer mais sobre esse tema no Brasil e no mundo? Então vem com a gente no Rio em Foco, que começa agora. Descarbonizar o setor de transportes é um importante passo na transição para uma economia de baixa emissão de carbono. Ele representa 15% de emissões dos gases de efeito estufa no mundo. E uma das alternativas para substituir os veículos a combustão são os veículos elétricos. No Brasil, Furnas e o Centro de Pesquisa de Engenharia da UFRJ, COP, já concluíram um projeto de desenvolvimento e testes de um ônibus urbano com tração elétrica. Vamos ver como ele funciona. Nós estamos aqui num ônibus elétrico. Esse é o primeiro protótipo que foi desenvolvido no Brasil, desenvolvido pela equipe do Laboratório de Hidrogênio da COP UFRJ, e trata-se de um veículo híbrido. Ele é um ônibus elétrico híbrido a hidrogênio. Isso significa que é um veículo que tem tração elétrica, tá? E ele tem a bordo 3 fontes de energia para esse motor elétrico. Uma fonte de energia é as baterias de íon de lítio, que são recarregadas pela rede convencional de energia. A segunda fonte de energia a bordo é um equipamento chamado pilha combustível, que é um equipamento que converte energia do hidrogênio, do gás hidrogênio, que é armazenado a bordo, em eletricidade direto com alta eficiência. E a terceira é a energia regenerada, da energia cinética do veículo. Quando o veículo se movimenta e ele precisa frear ou reduzir a velocidade, essa energia cinética desse movimento, ela é transformada em energia elétrica e armazenada a bordo. É um veículo elétrico, você dirige ele como se fosse um carro hidramático, que você só tem freio e acelerador. É importante a gente explicar um pouquinho para o telespectador a diferença entre carro híbrido e o carro elétrico puramente. Como é que funcionam essas duas tecnologias? Então, o carro, de todos os tipos de carros elétricos, o mais simples é o 100% elétrico, ou elétrico puro, como a gente chama, porque ele tem só um motor elétrico e você carrega ele na tomada, no eletroposto, e a eletricidade que então passa pelo motor e move o carro. Além disso, a gente tem o carro elétrico a célula de combustível, que é o exemplo do ônibus da UFRJ, que você tem um tanque de combustível, que pode ser hidrogênio ou etanol, tem uma reação com o oxigênio do ar e essa gera uma eletricidade que alimenta o motor elétrico que move o carro. E por fim a gente tem o veículo elétrico híbrido, que ele é chamado assim porque ele tem 2 motores. Então ele tem um motor convencional dos carros de hoje em dia, a combustão interna, e tem um motor elétrico. Então, dependendo se ele for um híbrido em paralelo ou em série, o motor que vai mover o carro, ele pode ser o elétrico ou a combustão interna. Então, o híbrido em série, o motor que move o carro é o principal. O motor principal é o motor elétrico e o motor a combustão interna, ele gera eletricidade para o motor elétrico. Então, você tem um tanque de combustível ainda, então, enquanto você tiver combustível nesse tanque, o seu carro vai gerar eletricidade. Não precisa ser recarregado, você pode recarregar na tomada, mas você também tem o tanque. E o híbrido mais comum que a gente vê hoje em dia, como o Toyota Prius, por exemplo, o motor a combustão ele é o principal, o motor elétrico ele é um motor auxiliar. Então, esse veículo híbrido ele é visto muito como um elétrico de transição, porque ele tem ambos os motores e você pode ainda utilizar
gasolina, etanol ou outros combustíveis para poder andar com o carro. A gente tem visto vários projetos sendo testados em todo o Brasil. Na opinião do grupo, né, que estuda energia na FGV, como vai ser esse processo? Você falou que o híbrido ainda é um processo de transição. Uhum. Então, o que acontece é que, por exemplo, se você olhar o carro 100% elétrico, que tem só o motor elétrico, ele é mais simples, ele é mais eficiente de todos esses. Ele tem uma eficiência energética de, em alguns casos, mais de 80%. O carro convencional fica entre 15% e 20%, dependendo do modelo. Então, o carro 100% elétrico, ele digamos assim, a tecnologia dele é melhor. Mas o que acontece é que o híbrido ele é melhor, ele tem uma eficiência melhor, mas acontece também que ele é um veículo de transição e seria interessante para o Brasil porque as pessoas não conhecem muito ainda sobre carros elétricos, então ainda tem toda a questão de não conhecer bem a tecnologia, de desmistificar, e o veículo híbrido, ele dá a possibilidade de você também colocar gasolina no carro e continuar andando com aquele carro, além da autonomia, além de ter só a energia armazenada nas baterias. Então, ele é um veículo de transição no momento em que você tem países, cidades ou regiões ainda investindo no carro elétrico, instalando eletropostos, e também porque para as pessoas se acostumarem com essa nova tecnologia. E no caso do Brasil, quando a gente tem a vantagem dos biocombustíveis, de termos o etanol, de termos uma rede de abastecimento já bem desenvolvida no país. Então, a tecnologia ela ainda está sendo desenvolvida, mas se espera que no início da próxima década a gente tenha o elétrico híbrido flex, a etanol, que você pode colocar gasolina ou colocar etanol no seu carro. Então, para o Brasil seria muito interessante ter esse veículo elétrico híbrido nesse sentido, porque a questão das emissões seria endereçada, porque a gente teria um carro que ele seria elétrico, ele emitiria menos, e no caso do etanol, devido ao plantio da cana para poder gerar o combustível, a gente poderia até dizer que existe emissão negativa, de certa forma. Uhum. Então, para o Brasil, o híbrido a etanol seria algo interessante que nem todos os países do mundo têm essa vantagem. Agora, falando em relação ao preço e ao nível de testes que está acontecendo, porque a gente ainda não tem casos de escala desses carros elétricos em nenhuma parte do mundo, né? Sim, é verdade, porque a tecnologia, o problema do preço dos carros elétricos é basicamente se encontra no preço das baterias, o custo das baterias. A bateria do carro elétrico, ela representa mais ou menos 1/3 do preço do carro, e essa bateria ainda é muito cara. Então, vários avanços tecnológicos estão ocorrendo agora. Existem, por exemplo, tem uma fábrica de baterias em Nevada agora nos Estados Unidos que ela deve ficar pronta até 2018, que isso vai aumentar a escala de produção das baterias, que vai contribuir para a queda do preço. E tem relato de outras fábricas desse tipo que devem começar a serem construídas na Europa e na Ásia também. Então é algo que o Brasil também precisa ficar de olho em olhar para as baterias. Algo que a gente precisa investir para os próximos anos. Pode ser, ou no caso do Brasil, também às vezes vale a pena você prestar atenção no que está acontecendo no resto do mundo, porque esse preço das baterias não vai demorar muito para acontecer. O que se espera, alguns estudos dizem, é que 2022, 2023, o preço das baterias vai alcançar um nível que vai ser comercialmente viável e o carro elétrico vai ter paridade de custo com o veículo convencional. Então, de repente, o que vale a pena para o Brasil, claro, além de estar de olho nisso, é de repente investir nessa tecnologia de um veículo híbrido de transição a etanol. Isso seria muito interessante, principalmente em outros países que têm um histórico de produção de biocombustíveis. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já já. No próximo bloco, oportunidades de negócios e o desenvolvimento dessa matriz. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Tatiana Bruce. A Itaipu Binacional é uma das maiores hidrelétricas do mundo e atua há mais de 10 anos em projetos de veículos elétricos. Vamos ver. Nós tivemos ações na área de infraestrutura, as últimas ações foram na área de gestão energética. Na verdade, existe uma série de iniciativas que tem que ser coberta. Tem a parte do veículo, né?
tem a parte da infraestrutura e tem a parte do sistema. Então, lá na Itaipu, nós tentamos fazer modelo reduzido de todas essas questões para estudar o impacto e a necessidade de cada uma delas. Nesse segmento de transporte sustentável, eu vejo um grande espaço para o Brasil. Um dos projetos que nós estamos fazendo, que é o ônibus híbrido etanol, é uma solução interessante para uso no transporte público do Brasil e é um espaço onde o Brasil tem como ser competitivo. O que ajudaria muito seria uma política pública mais definida que daria motivação para as indústrias brasileiras, né, investirem mais na introdução dessa tecnologia no Brasil. Qual a importância estratégica do Brasil investir? A gente falou no bloco anterior sobre o veículo híbrido etanol elétrico, mas por que é importante? Assim, o que a gente pode também deixar na cabeça dos nossos gestores, dos nossos políticos, da importância de investir nessa matriz elétrica? Então, o Brasil, como o resto do mundo, está vendo essa necessidade de descarbonizar. Então, como você falou, o mundo todo, as emissões do setor de transportes são por volta de 15%. E no caso do Brasil, o setor de transportes ele tem uma participação não tão grande, mas é interessante porque o setor elétrico não emite muito gases de efeito estufa no Brasil, por causa das hidrelétricas, de todo o histórico que a gente tem de renováveis na geração elétrica. Então a gente tem no Brasil o setor de transportes, dentro do setor de energia, é o que mais emite gases de efeito estufa. Então, o Brasil precisa ver maneiras de descarbonizar o seu setor de transportes. E o país vem tentando isso por meio dos biocombustíveis. Mas é importante também para o país ter esse desenvolvimento da mobilidade elétrica, porque o mundo todo está fazendo isso e vai chegar uma hora que essa tecnologia vai chegar aqui. Então, uma maneira do Brasil ser competitivo seria justamente juntando essas duas, no caso, algo que seria interessante para o país fazer, com a vantagem comparativa que ele já tem, que seria justamente, como o Celso Novaes falou, da Itaipu, na mobilidade urbana, você utilizar veículos híbridos a etanol, você teria, por exemplo, você descarbonizaria, o efeito seria bem elevado, porque você emite muito, né? É um setor que emite muito. Então, por exemplo, transporte de carga é mais complicado, mas o Brasil, a grande parte do transporte de carga ocorre por meio rodoviário. Uhum. Se a gente conseguir descarbonizar o transporte de carga e o transporte público, além do transporte de passageiros, isso vai ser muito bom para o país, para as emissões do país diminuírem bastante. Esse ainda é um custo muito alto, né? Para você simplesmente mudar o ônibus do ônibus a diesel, como é hoje, para um ônibus elétrico. E por isso também não é simplesmente fazer uma lei obrigando que se faça isso. Como é que a gente faz esse caminho mais viável e mais sustentável? Então, é exatamente isso. É uma junção digamos assim, de alguns fatores. Então, dado que o preço da mobilidade elétrica ainda é elevado pela questão das baterias, então, para poder realmente ter uma entrada dessa nova tecnologia, precisa ter algum incentivo de regulação. Precisa ser o caso de que uma prefeitura, um estado, até mesmo o país diga que tantos % da sua frota precisa ser elétrica. Por exemplo, é o que o estado da Califórnia faz nos Estados Unidos e é o que a cidade de São Paulo vem buscando. Eles tinham uma meta de um percentual de mobilidade elétrica no transporte público, que era para 2018, mas eles empurraram um pouquinho mais para frente. Então, no início, que o preço ainda não é competitivo, é algo que o governo precisa dar uma mãozinha. Tipo, não precisa ser a frota toda, como é o caso da Califórnia, um percentual de veículos vendidos todo ano precisam ser de emissões zero. E aí a gente tem o elétrico, tem o híbrido, que emite menos e daí por diante. Então, nesse começo é necessário. E aí depois, quando os preços, a paridade os carros elétricos, eles tiverem preços compatíveis com os carros convencionais, aí o mercado vai fazer as coisas acontecerem, que vai ditar o preço e espera-se que no futuro o consumidor tenha mais informações sobre os carros elétricos. Isso é outra coisa que o governo pode fazer, no caso. Porque ainda existem muitos mitos em relação ao carro elétrico, que a bateria vai ficar sem eletricidade, você vai ficar parado no meio da rua. Então, isso são algumas coisas que, por exemplo,
as pessoas precisam, antes de ficar com esse medo de comprar um carro elétrico, analisar realmente quantos quilômetros eu rodo por dia. Você pegar um carro elétrico, mais ou menos, um carro elétrico padrão, que tem uma autonomia de 150, 180 quilômetros, para algumas pessoas que moram no Rio de Janeiro, por exemplo, pode valer a pena de sair da sua casa e trabalhar. Então, é algo que depende muito. As pessoas, quando elas escutam algumas dessas histórias e ficam com medo antes de tentar racionalizar e buscar e pensar que não, isso eu posso ter um carro elétrico. Ele dividiu ali na sonora, na abertura, né, falando que você tem que ter o investimento no veículo, na infraestrutura e no sistema como um todo. Em relação à infraestrutura, a construção desses postos de abastecimento elétricos precisa acontecer, né? Isso, exatamente. Isso vai auxiliar essa questão, principalmente nessa fase de transição, que ainda as pessoas não conhecem muito, e porque hoje em dia você é acostumado a abastecer o seu carro num posto de gasolina. Então, mas no futuro, tipo um futuro talvez não tão distante, as pessoas vão carregar o seu carro durante a noite antes de sair de casa, como eu faço com o meu celular quando eu quero usar meu celular ao longo do dia. Então, os eletropostos, eles vão ficar disponíveis para eventuais emergências, mas na fase de transição, quando as pessoas ainda estão deixando de ter carros a combustão interna para ter carros elétricos, é necessário ter uma rede de postos, de eletropostos, para dar esse suporte para as pessoas não se sentirem tão, digamos assim, não sentir esse medo de ficar sem carro no meio da rua, assim. Pela indústria automobilística também essa é uma oportunidade de modificar e de atender um consumidor muito mais atento e muito mais preocupado com essa questão da emissão dos gases de efeito estufa, né? Exatamente. Hoje em dia, no Brasil isso está acontecendo aos poucos, mas Europa, Estados Unidos, Ásia, já acontece muito as pessoas estão preocupadas com a sua pegada de carbono. Então, no setor de transporte, elas estão preocupadas. Até aqui no Rio mesmo você vê uma bicicleta com adesivo, eu sou um carro elétrico, não, eu sou um carro a menos na rua. Tipo, respeito o meu espaço, porque eu estou aqui significa que tem um carro a menos. Então, as pessoas já estão buscando isso em outros países do mundo, isso já está acontecendo de mais, digamos assim, já tem essa consciência mais do que no Brasil. Isso é uma oportunidade para a indústria automotiva, porque a gente está vendo cada vez mais o aumento do conceito de mobilidade como serviço. Então, as pessoas hoje em dia, isso está se tornando cada vez mais comum, até no Brasil também, as pessoas estão comprando deslocamento, não querem ter um carro por ser um bem que você, digamos assim, que você tem ali que tem liquidez, enfim, não é um bem de investimento. As pessoas estão comprando mobilidade. Eu quero sair da Barra para Niterói. Qual é o melhor jeito de fazer isso? Seria de carro, seria de táxi, seria de Uber, de bicicleta, ou até se tivesse um barco elétrico, enfim. Então, as pessoas, no futuro, e em alguns países do mundo isso já está ficando comum, as pessoas estão buscando maneiras de se locomover. E de somar nessa eficiência do tempo também a menor pegada, o menor emissão de gases, né? Exatamente. E isso é uma oportunidade para o setor automotivo, porque o conceito de mobilidade como serviço ainda é mobilidade. As pessoas ainda querem sair de A até B. Então, o setor automotivo, ele pode, digamos assim, os carros ainda vão ser demandados para poder terem esses deslocamentos e, além disso, tem toda, digamos assim, a tecnologia que também são novas cadeias de negócios, novas oportunidades de negócio que estão relacionadas com o carro, que eles podem participar e muitos já estão participando. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos no próximo bloco. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. No Brasil e no mundo, a tecnologia de carros elétricos ainda é cara. Para estimularmos o desenvolvimento desse setor, é necessário adotar algumas medidas. Vamos ver. Hoje, o Brasil taxa o veículo elétrico no IPI com 25% de alíquota. Esse mesmo produto, se ele fosse um carro popular, por exemplo, ele estaria recolhendo 7%. Então, isso vem do passado, quando a tabela do IPI foi criada, não existia veículo elétrico,
Então, para não haver nenhuma manobra, se colocou isso como outros e ele paga essa alíquota diferenciada maior. Então, isso já seria uma medida que não vai trazer nenhum prejuízo para o ajuste fiscal, mas que poderia tornar o produto mais barato. Só para você ter uma ideia, há países que estimulam a venda de veículos elétricos. Na Noruega, se eu comparar dois produtos iguais, um motor a combustão interna e outro elétrico, o elétrico custa 15% menos. Ou seja, é uma carga enorme de incentivo para se vender o veículo elétrico. Na Europa e nos Estados Unidos, em forma geral, um veículo elétrico custa 30% mais. No Brasil, custa 109% mais. Então, só equalizar isso já permitiria um ganho, até porque essa tecnologia é, de fato, mais cara. Agora, há outras medidas que você poderia facilitar. Vagas específicas de estacionamento, então você tem mais facilidade para estacionar. Preço de pedágio um pouco menor, então isso estimularia o mercado. A Alerj, por exemplo, ela tem um instrumento fantástico que é o Fórum de Desenvolvimento, que permite discussões sobre temas importantes para o Estado, e não só para o Estado, mas para o país. E a maneira de você poder colocar isso para a sociedade, nada melhor do que você fazer isso dentro da Assembleia Legislativa do Estado e poder estimular uma discussão desse tipo, até para desmistificar algumas coisas. Por exemplo, se fala muito, o carro elétrico, a autonomia é pequena, mas depende de quanto você usa o veículo, qual é a tua necessidade de fato. Talvez um carro elétrico te atenda bem. Se a gente tivesse a possibilidade hoje de comprar um carro elétrico ao mesmo preço de um carro de motor a combustão, e eu tivesse dentro do meu perímetro de uso, eu poderia usar facilmente. Então eu acho que a comunicação é importante para tirar alguns desses mitos e permitir que a sociedade possa entender um pouco melhor essa nova tecnologia que está chegando, que é positiva. Eu fiquei pensando aqui sobre essa questão do carro elétrico, né, e qual o caminho que poderia vir o estímulo à utilização desses carros no Brasil. E me pareceu que, pelo lado das concessionárias de energia, esse talvez fosse um ator importante de acrescentar nesse grupo, porque as pessoas estão fazendo a substituição e se tornando mais eficientes energeticamente, né? Você vê cidades inteiras trocando a iluminação por LED nos prédios públicos, enfim, isso tem acontecido de forma mais efetiva. E isso significa que vai sobrar energia. Talvez os carros elétricos pudessem ser um caminho para ela ser utilizada e melhorando também a matriz do setor de transporte. Sim, de fato. Então, como você falou, o mundo todo e o Brasil está caminhando nesse sentido de consumir mais eficientemente a energia que ele utiliza. Então, tem aquela questão de, mas como assim, se as concessionárias, as distribuidoras, elas lucram por vender energia, por volume. Então, qual é o incentivo de você investir em eficiência energética? Tem a questão da regulação, para satisfazer a regulação, mas como você falou, os carros elétricos vão consumir energia. Então, de certa forma, digamos assim, aquela energia vai ser utilizada. Mas até os carros elétricos, eles podem auxiliar o setor elétrico também de diversas outras formas. Então, por exemplo, a bateria de um carro elétrico, você pode utilizar aquela energia armazenada. Por exemplo, se você tiver um painel solar, você gerou energia durante o dia, se o seu carro está estacionado em casa, você pode, ao invés de devolver energia para a rede, que é o que ocorre hoje no Brasil com a geração distribuída, você pode armazenar a energia na bateria do seu carro e depois utilizar ou para andar com o carro mesmo, ou para, na eventualidade, até tirar aquela energia de volta para a sua casa. Então, os carros elétricos, eles podem auxiliar o grid, eles podem auxiliar o setor elétrico nesse sentido. Em alguns países do mundo, isso já está acontecendo em escala. Uhum. Então, existe o caso da Dinamarca, que está utilizando a energia dos carros elétricos num sistema de rede inteligente e de gerenciamento pelo lado da demanda, de resposta da demanda. Então, a distribuidora manda um sinal dizendo: a gente agora está precisando de energia. Então, quem é que tem a disponibilidade de pegar a energia que está na bateria ou do carro elétrico ou na bateria que a pessoa tem em casa, que está ficando cada vez mais comum também, para colocar de volta para o grid. Então, existe, e aí o dono do carro, ele é compensado pela depreciação da bateria do carro dele. Então, isso é uma oportunidade também que, principalmente com a inserção cada vez maior das energias renováveis que são intermitentes, como energia eólica e energia solar, o carro elétrico, a bateria do carro elétrico pode
auxiliar nesse sentido, de equilibrar quando o sol não está brilhando, quando o vento não está soprando, de fazer esse equilíbrio de armazenar energia para usar depois. A gente está falando aí de um caminho até 2030, isso não estava na matriz, não estava nos planos do Brasil como algo que ele pudesse fazer dentro daquela ideia da Convenção de Paris. Né? Então, como essa discussão vem acontecendo, né, na universidade e reunindo os setores que estão interessados nesse assunto para ver se a gente consegue, até 2030, mudar essa perspectiva e começar a fazer a política andar a favor do carro elétrico no Brasil? Então, se espera que quando o preço do carro elétrico finalmente for compatível com o carro convencional, o carro elétrico vai chegar, o mercado vai trazer o carro elétrico, digamos assim. Então, daqui para lá, que isso deve acontecer no começo da próxima década, daqui para lá, o que é que o Brasil pode fazer para a questão do carro elétrico continuar em pauta? Então, o regulador já vem prestando atenção a isso. Então, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, tem um evento que eles já estão começando a discutir como cobrar pela energia do eletroposto. Porque o que acontece no Brasil é que, tipo, eu não posso vender energia elétrica para você, por exemplo. Eu só posso comprar da distribuidora, a distribuidora só pode vender para mim. Mas essa questão do eletroposto, dependendo de onde ele esteja instalado, tem uma maneira de comercializar a energia ali, que é isso que a ANEEL está estudando, como é que vai cobrar por essa energia. Então, uma maneira que o Brasil pode, digamos assim, não esquecer de deixar o carro elétrico de lado e só voltar a lidar, digamos assim, a questões relacionadas com ele quando os preços forem compatíveis, é nesse sentido de preparar a regulação, de informar o consumidor, de tentar desmistificar, em pequenos projetos de demonstração, como a gente vê em várias cidades do país, isso também vem acontecendo. No caso do fazedor de política pública também, uma maneira de incentivar é fazer com que uma coisa que até a gente poderia ver no Rio de Janeiro. A gente tem agora, por exemplo, na Rio Branco, fechou o passeio e agora está mais restrito o uso de veículos ali. De repente, carros elétricos, eles poderiam rodar por ali, porque você teria carros silenciosos que não estariam poluindo o centro histórico. Então, é algo que, digamos assim, o governo, o regulador, pode fazer com que essa discussão continue acontecendo. Tudo bem que, quando o preço for compatível, as montadoras vão produzir carro elétrico no Brasil como elas produzem carro hoje em dia. Mas para não deixar o momento, digamos assim, para a discussão estar ocorrendo no resto do mundo, para o Brasil não ficar só assistindo, pode continuar com esses projetos de demonstração, o regulador e o governo continuar prestando atenção e estabelecendo as regras para que tudo funcione. Criando um ambiente, Criando um ambiente, exatamente. E, ao mesmo tempo, a gente viu Itaipu e tantas outras, a COP, na UFRJ, Furnas, continuar desenvolvendo, continuar pesquisando. E tem a questão do híbrido, que o veículo elétrico híbrido, ele ainda vai continuar durante muitos anos. Então, até 2050, quando a gente fala de carro elétrico, não é só o 100% elétrico. O híbrido, ele também terá uma participação muito grande no mundo todo, não é só no Brasil. Então, o Brasil desenvolvendo esse híbrido flex a etanol, ou então a célula de combustível de etanol, isso pode ser muito vantajoso para o país. Isso é uma tecnologia que a gente pode levar para diversos países do mundo e o país tem muito a ganhar com isso. Bem, Tatiana, a gente poderia ficar conversando mais tempo, até porque essa é uma tecnologia nova que a gente precisa estar inserido e eu espero que a gente possa trazer outras oportunidades também à discussão para a própria Assembleia Legislativa nesse trabalho que vocês têm feito na FGV. Mas, infelizmente, eu vou ficar por aqui. Obrigada. E obrigada a você, telespectador, que acompanha a nossa programação. A gente se vê no próximo programa. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Você também pode enviar dúvidas e sugestões para rioemfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.